Graça e paz, queridos, muito bom dia. Nós estamos filmando o programa Mergulhados na Presença, direto de Obed-Edom, o lugar onde a arca permaneceu por 90 dias. E é daqui deste lugar que nós temos orado por você, intercedido. Nós estamos no nosso primeiro dia da conferência Mergulhados na Presença, aqui em Israel. Já é o segundo ano que a gente vem para a conferência, trazendo um grupo. Nós somos 34 pessoas que estão mergulhando em águas profundas nestes dias que vamos passar aqui em Israel. Então nós vamos ficar 3 dias neste lugar, depois sairemos, vamos para o Mar da Galileia e toda a região, depois vamos retornar para Jerusalém, onde vamos concluir o nosso tempo dessa caravana Mergulhados na Presença. Então, muito bom dia, obrigado pela sua audiência. Nós queremos começar o programa de hoje orando, abençoando a sua vida. Lembrando que a partir de hoje nós teremos uma série de programas gravados aqui em Israel, debaixo desses céus proféticos, e quem sabe no ano que vem você vem com a gente. Todo ano no mês de maio nós estaremos fazendo a caravana Mergulhados na Presença, com esse propósito de virmos a Jerusalém e buscarmos ao grande Rei. Você é o nosso convidado. Vamos orar, vamos interceder e colocar nossas vidas nas mãos do Senhor agora nessa manhã de sábado, né? Vamos orar. Pai, nós agradecemos de coração pelo dia de hoje. Obrigado por tua graça, bondade, misericórdia. Obrigado porque o Senhor está conosco. O Senhor é que nos guarda e que nos livra de todo o mal e sustenta nossas vidas nas tuas mãos poderosas. Muito obrigado, Pai. Eu quero abençoar a vida de todos que nos assistem nesse momento, para que a presença do Senhor os alcance, onde quer que eles estejam, haja uma manifestação de paz, de glória, de bondade, de presença, de provisão. E, Senhor, que tenhamos um período de programa, um dia e um final de semana plenamente abençoados pelo Senhor. Nós começamos assim o programa Mergulhados na Presença, em nome de Jesus. Amém e amém. E logo na abertura do programa nós queremos apresentar algumas matérias que foram gravadas aqui em Israel, momentos que marcaram a nossa vida e que nós queremos compartilhar com vocês. Mergulhados na presença de Deus. A segunda caravana Mergulhados na Presença Internacional começou mais uma vez com a conferência e 3 dias de jejum somente na água. A experiência foi marcante para os participantes e mudou a vida de muita gente. Além de conhecer a Terra Santa, a parte turística, esse jejum para iniciar a peregrinação é algo que queime nosso coração, um fogo, a presença do Senhor. A gente vai iniciar essa peregrinação de uma forma, eu acho que estou como quem sonha. Né? O estar aqui é estar como quem sonha, né? E o ter feito esse jejum parece que é impossível, mas não. Porque a gente começa a mergulhar na presença e algo que parece ser impossível se torna algo gostoso. E fala assim, gente, não acredito, eu estou conseguindo 3 dias sem comer, só na água. Mas a gente vai sentindo o calor, vai sentindo a presença e esse ar, essa atmosfera de Israel é algo muito bom. Eu estou, assim, eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor, o que eu estou sentindo, né? A emoção, o prazer de poder participar disso, participar desse jejum, dessa conferência, é algo, um marco na minha vida. Cada preletor foi usado por Deus para trazer mensagens edificantes sobre intimidade e relacionamento profundo com Deus. Você vai enfrentar barreira, mas quando você ultrapassar uma barreira, você foi projetado a uma outra dimensão. E você está nessa dimensão aí, é um treinamento. Essas barreiras é treinamento para você, para ser projetado. A conferência está sendo para mim um sonho realizado, né? Porque o Senhor tem feito coisas poderosas dentro do meu coração. Eu tenho sentido uma mudança no meu interior. Então, assim, Deus tem feito algo poderoso e eu creio que Ele fará muito mais. Marca o nosso viver, a nossa história. Está aqui em Terra Santa é algo extraordinário que realmente muda a nossa história, a nossa atmosfera. Então, a Deus, a minha gratidão
por permitir de estar aqui comigo, eu e minha esposa, adorando a esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nessa terra. Os pedidos de oração enviados de várias partes do país através dos participantes ganharam momentos especiais de intercessão fervorosa. Responde com a tua glória, vem com os céus sobre essas vidas, Deus. Quebra todo jugo de escravidão, destrói toda ação do maligno, desfaz toda arma forjada. E depois foram queimados no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Nós declaramos, Senhor, a tua bênção, o teu favor. Meu Deus, a tua misericórdia, o Senhor conhece cada necessidade. Nós entregamos ao Senhor neste momento com temor e tremor, porque nós acreditamos no Senhor, nós acreditamos em Ti, e por isso, em nome de Jesus Cristo, reina, Senhor, sobre cada situação, cada pessoa, cada família representada, haja uma manifestação de glória, de poder, Senhor, trazendo respostas, trazendo solução, trazendo alívio, trazendo direcionamento, abrindo portas onde não existe, Senhor, solucionando problemas, meu Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e declaramos a tua vitória, declaramos a tua bênção, declaramos o teu favor, Senhor, declaramos o teu favor. Mas essa parte vai ficar para os próximos programas. Nossa peregrinação à Terra Santa está apenas começando e você é o nosso convidado para embarcar com a gente nessa viagem tremenda. Não perca! Então, nós vamos encerrar o jejum com a ceia, uma ceia de gratidão, uma ceia profética, e que quando nós tomarmos esta ceia, o Senhor venha com algo novo para a nossa vida. Vamos dizer amém? Vamos dizer amém? Quando nós tomarmos a ceia, o Senhor entre com algo novo na nossa vida. Todos concordam com isso? Todos concordam. O apóstolo Silvio vai nos conduzir neste momento e nós vamos participar juntos da ceia do Senhor. Apóstolo Silvio. A última Páscoa que Jesus celebrou e a primeira ceia, né, que está lá em Lucas capítulo 22, destaca naquele texto 2 cálices. O primeiro cálice que eles tomam representando o cálice da antiga aliança. E o segundo cálice que aparece no texto representa, que ele diz, ele enfatiza, este é o cálice da nova aliança. Então, hoje nós vamos participar aqui desse cálice da nova aliança, que nós temos essa aliança com Cristo Jesus, que deu a sua vida por nós, e isso faz com que nós venhamos a ter esta comunhão, né? Estamos aqui de pessoas de diversas igrejas, né, talvez com culturas diferentes, mesmo morando no mesmo país, mas nós temos algo em comum, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário para que nós sejamos um. E agora aqui nós temos um só pastor, né, nesse momento, o nosso pastor Jesus de Nazaré, aquele que deu a sua vida por nós. E nós queremos celebrar essa ceia para culminar este momento dessa conferência Mergulhados na Presença, que eu quero destacar que isso aqui é algo incomum. É algo incomum. E tem pessoas que estão assistindo essas conferências, já me ligaram dizendo que estão assistindo, né? E essas pessoas que nesse momento estão nos ouvindo, que está assistindo, eu quero dizer que no próximo ano você pode estar aqui conosco.
Vocês estão sendo convidados a estar conosco. E esse momento é um momento prazeroso, esse é um momento de harmonia, de grande alegria, de regozijo no Espírito Santo, de estarmos juntos aqui. Essa conferência que marcou nossas vidas e que nós estamos mergulhando em águas profundas nos rios de Deus. E abençoamos o pão e o cálice em nome de Jesus de Nazaré, aquele que vive para sempre. Amém. Amém? Pode participar, né, do pão e do cálice. Mergulhados na presença de Deus. Os ternos mais elegantes, vestidos para brilhar em todas as festas. Tudo isso e muito mais você encontra na Evolution Jeans. Roupas sociais e esporte fino com estilo e elegância. Preços incríveis. Venha para Evolution Jeans e esteja pronto para qualquer ocasião. Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Centro. Mergulhados na presença de Deus. Todos os dias você precisa mergulhar na presença de Deus, mas aos sábados o seu mergulho é junto com o apóstolo Edilson e o programa Mergulhados na Presença. Matérias, entrevistas, ministração da Palavra de Deus, campanha de oração e muito mais. Todo sábado na TV Aratu SBT às 7 da manhã. Oferecimento Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Centro. Graça e paz, queridos. Eu sou o apóstolo Edilson de Vitória da Conquista, da Igreja Batista Nova Sião e também do Mergulhados na Presença. Eu quero convidar toda a população de Feira de Santana e das cidades circunvizinhas para a Marcha para Jesus, que vai acontecer em Feira de Santana no mês de julho. Quero convocar os pastores que se animem para esse projeto. Faça parte, convide o rebanho, se abra para esse projeto, porque é algo do coração de Deus. Acontece em todo o Brasil e acontece nas nações da terra, a Marcha para Jesus. Que Deus te abençoe, espero que seja uma marcha profética, sobrenatural e todos participem. Shalom, um grande abraço. Mergulhados na presença de Deus. Realmente eu sou casado, já falei aqui, 3 filhos, 2 netos. Sou pastor de quase 30 anos e nessa igreja na qual estou pastoreando, tenho 22 anos pastoreando a mesma igreja. E quero contar um pouco aqui da minha história, né, para poder a gente chegar aonde nós queremos chegar. Veja só, eu me converti numa igreja tradicional ao extremo. E quando a visão chegou para a Bahia, a gente foi para o encontro, eu levei alguns líderes, e nós sabemos que a visão, toda a igreja que abraçou a visão, ela sofreu um impacto, a igreja sofreu um impacto e causou um impacto também. E aquela igreja, nós tínhamos em média de 120, 130 pessoas. A igreja ainda pequena, né, o bispo Paulo ali conhece, ela cabia em torno de 200 pessoas, né, o templo. E uma certa feita eu era tão tradicional, porque eu me converti e fui ensinado, e a teologia batista também. Aí quando eu fui para o encontro, tudo era muito estranho, muito novo para mim. E eu vou confessar que eu não aceitei aquilo logo assim de cara, não. Deu trabalho. E foi aos poucos, né?
aos poucos, até que um dia, para vocês terem ideia, eu ensaiei bater palma dentro do quarto, apóstolo. Cheguei no quarto e digo, rapaz, eu olhei, estou sozinho aqui, aí comecei a bater palma para Jesus, né? Porque eu li no livro dos Salmos, né? Aplaudi ao Senhor, né? Aí eu disse, que aplaudir ao Senhor, e porque aí eu comecei a aplaudir sozinho, né? Para quando chegar na igreja, né? Então a igreja já estava mais aberta, já estava, muita gente já tinha ido para o encontro, o povo já estava naquela efervescência, né? Do encontro e tal. E eu quero dizer que ali eu comecei a buscar a presença de Deus com mais, assim, uma certa intensidade diante da necessidade, né? E agora, é como dizer, que o apóstolo chegou com a presença, falando da presença, eu vejo que realmente a gente já estava começando a buscar aquela presença sem ter muita essa noção da presença diante das circunstâncias. Teve tempos em que nós, antes de começar o culto, a presença de Deus está impregnada ali, sabe por quê? Porque a igreja entrou no exercício da oração de uma forma tão tensa, que chegava na igreja, tinha gente orando até dentro dos banheiros. As pessoas estavam de um jeito que as pessoas chegavam na igreja, antes de começar o culto, ela já chegava dizendo assim, o que é que eu faço para ser crente? Antes de começar o culto. Então, havia uma manifestação de glória, da presença de Deus no lugar. Porque o povo começou a orar, a buscar a Deus. E nós começamos ali, diante da necessidade de buscar a Deus de uma forma mais intensa. E o Senhor começou a liberar a bênção. E aí começou a enviar pessoas, salvando pessoas na escola bíblica dominical. E aí começou aquele movimento todo. E nós, querido, queremos dizer que o nosso Deus é poderoso. Quando nós nos humilhamos, buscamos a sua face, nos rendemos a Ele, não tem demônio, não tem principado, não tem nada que possa. E depois a igreja começou a crescer. Hoje o apóstolo Eblart já está quase concluído, falta, né, o templo, uma capacidade para 1.300 pessoas sentadas. E para uma cidade pequena, nós temos 35 mil habitantes na cidade. Então aquilo já causou um impacto muito grande. Então, eu estou falando essas coisas, e algumas coisas não vou falar, porque é para a gente ter uma noção do que Deus é capaz de fazer. Porque Ele é poderoso para fazer, e diz que Ele faz infinitamente mais, muito mais do que aquilo que nós pensamos. Ele é poderoso para fazer. E eu quero que os irmãos abram sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 1, diz assim, houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem de sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Elcana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar,
porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e ali sacerdote estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Ok. Amados, aqui nós estamos diante de um texto, né, que fala sobre uma mulher que era atribulada, era casada, era a primeira esposa, né, de Eucana, mas ela tinha um problema. Ela era estéril, não podia dar à luz um filho. E por isso a sua rival diz que irritava muito. Toda vez que ela subia para adorar o Senhor dos Exércitos, diz que aquela mulher a irritava, provocava. E com isso a sua alma ficava entristecida e era uma mulher, diz que amargurada. Ela mesma diz que ela era uma mulher de coração amargurado, aflita, angustiada. Então, essas coisas, elas fazem com que a pessoa ela perca o estímulo da adoração ao Senhor. Quando a pessoa vive angustiada, aflita, amargurada, ela perde muitas das vezes esse foco de adoração, de se achegar ao Senhor. As pessoas geralmente tendem a estar olhando para si próprio, olhando para o seu sofrimento, para a sua dor. Mas Ana, quando o esposo dela disse: por que você não come? Eu estou vendo que o seu coração está triste. Então diz que ela comeu, e depois que ela foi para o templo, e ali diz que ela, eu imagino que ela procurou um cantinho assim e começou a orar. Começou a buscar a presença de Deus. E ali levou tempo na presença. O sacerdote diz que estava sentado, de repente eu creio que ele levantou-se e passou a observar aquela mulher. E disse: essa mulher deve estar embriagada. Ele não ouvia o som da sua voz, a mulher não gritava, mas ele chegou e perguntou para ela por que ela estava ali naquela hora do dia embriagada. E ela disse: não, eu não estou embriagada, não bebi nenhuma bebida forte, nem vinho, não me tenha como filha de Belial, como filha do inútil. E ali diz que ela disse: não, eu estou aqui derramando meu coração na presença do Senhor, porque eu sou uma mulher aflita, angustiada, cheia de dor, e eu estou aqui derramando meu coração perante o Senhor. E aí, o sacerdote mandou que ela fizesse o pedido ao Senhor e a abençoou.
E aquela mulher ficou grávida e deu à luz um filho chamado Samuel. Queridos, tem pessoas que começam a ir para a presença de Deus pelo prazer de estar na presença e outras que vão para a presença pela necessidade. Que foi o caso de Ana. O melhor é a gente ir pelo amor, pelo prazer de estar com Deus. Mas, se não vai pelo prazer, às vezes somos forçados a ir pela necessidade. Somos obrigados a ir pela necessidade. Nós não descartamos a medicina. A medicina é um dom de Deus. Pessoas que estão às vezes com problemas, né? Precisando de um psicólogo, né? Ali a psicóloga, né? Tem outro psicólogo ali, o apóstolo Luiz Alberto, de ir a um psiquiatra, de buscar um terapeuta, meu querido, minha querida. Mas se a gente não colocar todos os nossos problemas, anseios, desejos, ansiedade, angústia, aflição, tudo derramar perante o psiquiatra dos psiquiatras, o terapeuta dos terapeutas, o psicólogo dos psicólogos, o médico dos médicos, se a gente colocar tudo diante dele, na presença dele, não funciona. O Senhor, o Todo-Poderoso, Ele é o Rei da Glória. E aí Ana fez isso. Ela pegou o seu problema e foi lá e colocou diante do Senhor. Começou, diz que a chorar, fez voto, orou e diz que ela persistiu na oração. Muitos não são abençoados porque não persistem na oração. Desiste. Vêm os obstáculos, vêm as dificuldades e desiste. Né? Diz assim, eu não estou vendo nada acontecer. Lá, graças a Deus, depois que o apóstolo esteve lá, depois Edno também foi lá e deu um reforço, né? E muitos irmãos estão lá, já tem o seu cantinho lá da oração, o seu quarto da oração. Nós criamos lá o quarto, né, da oração. E, amados, quando nós começamos a exercitar a oração, a leitura da palavra, a busca ao Senhor, e começamos a ouvir Deus, como o amado aqui falou nesse instante, treinar os nossos ouvidos a ouvir a voz de Deus, tornar os nossos ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. Com certeza, nós podemos dizer que somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Não tem demônio, não tem principado, não tem nada, não tem potestade que possa suportar e que possa deter um adorador do Senhor. Aquele que busca ao Senhor, que adora em espírito e em verdade. Então, no Novo Testamento, Jesus fala para aquela mulher samaritana, ele diz, olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então o negócio é que as pessoas começam a criar muita técnica e ficam muito técnicos, né? Nós não somos contra a técnica, mas o negócio é que a técnica não pode sobrepor a um coração quebrantado. Jesus disse, olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E às vezes nós encontramos, né? Principalmente às vezes eu digo, olha, o maior problema, às vezes, da igreja somos nós, os líderes mesmo. Criamos mais dificuldade, muitas das vezes. E não
abrimos nosso coração, porque às vezes a mente está cheia de técnica, cheia de, talvez, de uma teologia. Não que a teologia seja ruim, a teologia é boa. Mas é que às vezes a teologia domina a mente, o coração, a alma, o espírito, e não deixa o fluir do Espírito, mas nós precisamos deixar que o fluir do Espírito Santo venha, que nós sejamos incendiados pela glória, pela presença do Todo-Poderoso, do Rei da Glória, do Senhor dos Exércitos. Assim fez Ana. Ela diz que o coração dela, diz que os lábios delas apenas se movia, mas o coração dela estava se movendo na direção do trono da graça. O coração de Ana se movia na direção do trono da graça do Senhor. E nós estamos aqui num lugar, como já foi dito aqui, profético, onde diz que a Arca da Aliança ficou durante 3 meses na casa de Obed-edom. E a Arca da Aliança, ela transportava a glória de Deus. E eu estava pensando ontem, apóstolo, nós somos a Arca da Aliança, somos o templo do Espírito, hoje. Agora, eu estava imaginando assim, tem pessoas que vocês estão com elas, ela está sentada aqui, outra aqui, mas não tem nenhum relacionamento. Nem sequer palavras são dirigidas para o outro. Não tem atenção, não tem afeto. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Não tem coisa pior do que você estar em um lugar e você ser ignorado. Não tem coisa pior. E eu quero dizer que o Espírito Santo, ele está dentro de nós e muitas das vezes nós ignoramos o Espírito Santo. Ele se sente ignorado por nós. E o Espírito Santo é uma pessoa, ele se entristece, ele se abate. E muitas das vezes, nossas atitudes como adoradores abate o Espírito Santo, deixa ele ignorado. A gente o despreza. A gente não tem relacionamento com ele. A gente não busca estar na presença dele. Ele está presente, mas às vezes parece que está ausente. Porque nós ignoramos, não conversamos com ele. E a oração é conversar com Deus, é manter relacionamento com o Espírito Santo, é se envolver com ele. E aí quando nós oramos, buscamos a face dele, nós também lemos a palavra de Deus, buscamos ouvir a voz do Senhor, tudo muda na nossa vida. Tudo. Tudo começou a mudar na minha vida a partir daquele momento que nós começamos a ficar sensíveis à voz do Espírito, à voz de Deus. Comecei a quebrar aquelas coisas que estavam impedindo de que eu avançasse, né? As regras que foram criadas pelos homens, os métodos. Mas nós precisamos dizer que nós estamos a cada dia abertos para a presença do Espírito, para manter relacionamento com Ele, para manter comunhão com Ele. Esses são os verdadeiros adoradores. E eu quero dizer que você e eu, nós somos voz profética neste mundo. E nós estamos aqui realmente nesse lugar propício, né? Intercedendo por Jerusalém, intercedendo pelo povo judeu, intercedendo pelo Brasil. Esse lugar é um lugar propício para isso. E nós precisamos ser uma voz profética na nossa cidade, no lugar, na nossa geografia, onde nós estivermos, precisamos ser uma voz profética.
As pessoas precisam ver em nós a presença de Deus, porque quando nós chegamos, a presença de Deus chega também naquele lugar. Onde você estiver, a presença de Deus está. Lembra da parábola do fermento que Jesus fala? Diz que o reino de Deus é como o fermento, ele faz uma comparação. Você coloca o fermento no pão, depois você não vê o fermento, mas o pão está crescendo. Né? O pão está crescendo. Mas você não está vendo o fermento, mas ele vai trabalhando ali silenciosamente. E assim, amados, nós também que pertencemos ao reino de Deus, que somos homens e mulheres de Deus, quando estamos cheios da presença de Deus, onde a presença de Deus chega, às vezes a presença está invisível perante os olhos humanos, mas a presença faz toda a diferença. Causa impacto no lugar onde nós chegamos. Em todos os lugares que chegamos, a presença faz a diferença. Faz a diferença no ambiente político, faz a diferença no ambiente, na faculdade, faz a diferença no ambiente de trabalho. Vimos ali o testemunho do irmão, né, no seu setor de trabalho, em todos os lugares. Porque a presença de Deus na vida de uma pessoa muda o ambiente onde ele está. Nós precisamos estar cada dia sensíveis à voz de Deus e saber também dizer não na hora certa para as coisas que parecem até serem boas. Porque se você foi chamado para fazer alguma coisa, você tem que ter, às vezes, pode até ter perdas aparentemente, mas o resultado que vem de Deus é tão grandioso, tão precioso. Amados, quando nós buscamos, andamos na presença e mergulhamos na presença do Eterno, do Deus vivo e poderoso, querido, pode haver resistência do inimigo, mas as portas se abrem. Por isso que diz, resistir o quê? Ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Não vamos demorar muito, quero que os irmãos abram suas Bíblias também, em Atos capítulo 16, Atos 16, a partir do versículo 25, a presença faz a diferença. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Olha que incrível. Eles estavam presos, né? Estavam presos, não tinham cometido nenhum delito, estavam presos porque tinham expulsado o demônio de uma jovem que era usada por um espírito maligno, e diz que eles foram açoitados em praça pública, depois foram encerrados na prisão. Mas aqueles homens que tinham recebido açoites, que poderiam estar ali se lamentando, chorando e reclamando, e cadê Deus que não nos livrou? Diz que eles estavam lá, louvando a Deus, cantando hinos e orando ao Senhor. Eles estavam onde? Na presença. Eles estavam mergulhados na presença do Senhor. E quando eles começaram a orar e a mergulhar na presença, e cantar louvores, e a buscar o Senhor, adorando o Senhor, diz que as portas dos cárceres se abriram. Amados, todo aquele
que adora o Senhor, que coloca suas dificuldades diante do Eterno, que busca o Senhor nas dificuldades, nas adversidades, porque eles estavam adorando diante das adversidades. Então as portas são abertas. Não tem cárcere que fique fechado, não tem inimigo que impeça o agir de Deus. Eu quero dizer, profetizar na sua vida, se hoje tiver alguma coisa que está impedindo você de avançar, comece a adorar. Adore, busque, ore, clame e creia que as portas vão ser removidas, as portas de ferro, os ferrolhos de bronze serão quebrados e a glória de Deus vai entrar e vai destruir esses ferrolhos de bronze, essas portas de ferro, tudo isso que estiver impedindo de você avançar e de alcançar o sobrenatural. Então, Paulo e Silas estavam mergulhados atrás das grades, mas eles estavam ali adorando, quebrantados, louvando ao Senhor. E os presos ficaram assim, como é que esses caras estão aí presos? Olha, apanharam tanto. Olha as chicotadas que eles tomaram. Estão sangrando. Estão cantando. Estão orando. O que é que pode motivar uma pessoa a isso? É verdade. É estar adorando o Santo dos Santos, o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, aquele que abre a porta e ninguém fecha, e aquele que fecha e também ninguém abre, é aquele que tem a chave da vitória. A chave de Davi, a chave do rei, está com o Senhor, o leão da tribo de Judá. Aquele que não perde a batalha. E nós louvamos a Deus por isso e declaramos que o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele é aquele que não perde uma batalha. E quando nós estamos temerosos, porque o crente às vezes passa por certos temores, né? Momentos de tensão, de dúvida, momentos que nós parece que estamos sendo abatidos, vencidos. Nesses momentos, devemos buscar ao Senhor. Por isso que Davi diz no Salmo 34, versículo 6, eu acho interessante esse texto que diz assim: clamou este pobre ou este aflito, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias, de todos os seus temores. Então devemos estar clamando a Ele nessa intensidade, buscando, sem reservas, sabendo de que Deus é poderoso para fazer. E para concluir, eu quero ler também um texto em Apocalipse 19, que fala sobre essa adoração intensa. Apocalipse 19, versículo 4 diz: e os 24 anciãos e os 4 animais, ou seres viventes, prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós o que temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Aleluia. Amados, diz que os anciãos, os 4 seres viventes, diz que eles se prostraram diante do Senhor. Eles tiveram uma atitude de reverência, de adoração, ali diante de Deus,
do Todo-Poderoso. Diz que louvaram, cantaram louvores ao Senhor, renderam ações de graças, louvores, deram aleluia. E o que eu acho interessante aqui, diz que João diz assim, ouvi uma voz como de uma grande multidão, como a voz de muitas águas. E como que a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Então, a adoração no céu não é adoração apática, né? Fria. A igreja também não pode ser diferente. Nós não podemos prestar uma adoração ao Senhor apática, fria, sem essa vibração, com todo o nosso coração. A Bíblia diz que nós devemos adorar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. E às vezes nós não temos essa alegria, essa força de estar na presença do Senhor, de estar mergulhado na presença do Eterno, de render louvores a Ele, de glorificar o seu nome. Então nós precisamos entrar nessa adoração mais profunda, de ir para a presença dEle. E quando você entra lá no seu quarto, que fecha aquela porta, ou na sua sala de adoração, ou no seu lugar secreto, e ali você entra em vários níveis de adoração, de mergulhados, vários mergulhos, e tem uns que são mais profundos. E nós vimos aqui a adoração pela manhã, foi, né, o céu na terra. E ali você começa a adorar o Senhor. Você está sozinho com Deus. E nesses momentos, às vezes não é bom nem estar acompanhado, nem mesmo com o esposo ou com a esposa, sozinho mesmo, né? Para chegar lá e abrir mesmo o coração, rasgar o coração e dizer, Senhor, olha para mim. E ali você ter condições de se ajoelhar, de gritar, de confessar, de adorar, de ler, de dizer o que você está sentindo para Ele. E dizer, Senhor, olha para mim, eu estou aqui angustiado, eu estou aqui fracassando, eu estou aqui, eu estou sofrendo, eu estou chorando, eu estou clamando, mas olha para mim, Senhor. E o Senhor dos Exércitos, Ele vem. Ele vem. E diz que ele toma pela sua mão direita. Como diz o profeta, que o Senhor vem, ele toma pela sua mão direita e diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento com a destra fiel. Então, a mão direita de Deus, a mão do Senhor está sobre nós. Ele só está esperando um clamor. Ele só está esperando que alguém grite por ele, que alguém chame por ele. E é por isso que o profeta diz assim, clama. O Senhor diz para o profeta Jeremias, clama a mim. Olha só, clama a mim. E responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Coisas que estão ocultas, que nós não sabemos. Mas o Senhor, quando clamamos, Ele vem e revela os seus segredos para a gente. Ele está aqui nessa tarde. E com certeza, essa conferência, essa segunda conferência, mergulhados aqui em Obed-Edom, vai fazer com que saiamos daqui ainda mais adoradores, com vontade de mergulhar mais nas águas profundas de Deus. Eu tenho certeza que
nossos ministérios não serão os mesmos. Há pouco instante eu falei com uma irmã, e ela, só em falar com ela disse, meu Deus, eu já estou sentindo, no próximo ano eu vou para essa conferência. Eu creio, amados, que vai ter momentos que as pessoas na rua, elas vão ser atraídas para a igreja por causa da presença de Deus. Vão ser atraídas pela presença. Antes da gente começar a pregar, as pessoas já querem Jesus. Problemas vão ser resolvidos pela presença. Pessoas vão ser curadas pela presença. Então nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo. Buscando a voz do Senhor, ouvir a voz do Senhor. A glória de Deus está neste lugar. O Senhor quer manifestar o seu poder nas nossas vidas. A Shekinah do Senhor. Eu quero convidar os amados agora a ficar em pé. Eu gostaria de convidar o nosso pastor Júlio e o bispo. Vamos ter um momento aqui de louvor da presença. Nosso coração tem que queimar. Mergulhados na presença de Deus. Os ternos mais elegantes, vestidos para brilhar em todas as festas. Tudo isso e muito mais você encontra na Evolution Jeans. Roupas sociais e esporte fino com estilo e elegância. Preços incríveis. Venha para Evolution Jeans e esteja pronto para qualquer ocasião. Evolution Jeans. Evoluindo você. Praça da Bandeira, Centro. Mergulhados na presença de Deus. Todos os dias você precisa mergulhar na presença de Deus, mas aos sábados o seu mergulho é junto com o apóstolo Edilson e o programa Mergulhados na Presença. Matérias, entrevistas, ministração da Palavra de Deus, campanha de oração e muito mais. Todo sábado na TV Aratu SBT às 7 da manhã. Oferecimento Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Centro. Graça e paz, queridos.
Eu sou o apóstolo Edilson de Vitória da Conquista, da Igreja Batista Nova Sião e também do Mergulhados na Presença. Eu quero convidar toda a população de Feira de Santana e das cidades circunvizinhas para a Marcha para Jesus, que vai acontecer em Feira de Santana no mês de julho. Quero convocar os pastores que se animem para esse projeto. Faça parte, convide o rebanho, se abra para esse projeto, porque é algo do coração de Deus. Acontece em todo o Brasil e acontece nas nações da terra, a Marcha para Jesus. Que Deus te abençoe, espero que seja uma marcha profética, sobrenatural e todos participem. Shalom, um grande abraço. Mergulhados na presença de Deus. Nós estamos encerrando o programa Mergulhados na Presença. Obrigado por sua audiência, obrigado por estar conosco. Lembrando que nós teremos uma série de programas gravados aqui em Israel, né? Para compartilhar das nossas alegrias e das experiências extraordinárias que nós estamos tendo com o Senhor nestes dias. Então, até o próximo sábado, se Deus assim o permitir, avise para as pessoas, comente, compartilhe, para que elas possam também assistir o programa Mergulhados na Presença. Shalom, um grande abraço. Lembrando que amanhã tem culto, hein? Você está convidado para estar conosco, você e toda a sua família. Venha participar do culto de Sião, experimentar as coisas lindas que Deus tem feito nesses dias. Amanhã pela manhã e amanhã à noite você é o nosso convidado. Shalom, até o próximo sábado. Olá, amados, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Roberto Cerqueira. Aqui é minha esposa, a pastora Joseleide Cerqueira. Nós somos pastores do Ministério Internacional Getsemane, localizado em Ilhéus, na Bahia. Queremos convidar os amados a estar conosco às quartas e aos domingos, às 19 horas, participando de um culto lá, Mergulhados na Presença. Estamos mergulhados na presença há cerca de 10 anos com o apóstolo Edilson e tem sido para nós um motivo de muita unção, de crescimento na presença do Senhor. Passando por Ilhéus, façamos uma visitinha no Ministério Internacional Getsemane. Deus abençoe. Eu sou a pastora Selma, pastor Armando, somos de Itapetinga e estamos aqui para convidar você a entrar debaixo destas águas, as águas do Senhor, que vem para transformar a sua vida, transformar a vida da sua família. Estamos felizes em estar na cobertura do apóstolo, já andamos com ele há 12 anos, é uma referência para nós, esse ministério, que tem também transformado a nossa vida e a vida dos nossos discípulos aí em Itapetinga. Eu quero desafiar você a mergulhar nessa presença junto conosco, porque eu acredito que o melhor de Deus está por vir na sua vida. Então, meus amados, em nome de Jesus, desde já eu quero fazer um convite a todos vocês. Jesus realmente está voltando e nós temos que nos preparar para ter um encontro com Ele. O sonho de Deus, o desejo do coração do Pai, é que todos nós possamos passar a eternidade junto com eles, mas para isso depende de cada um de nós darmos um passo em direção à presença, porque a presença é a solução para todos os problemas da sua vida, no nome de Jesus. Amém.